Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Expedito Filho, História Aplicada Online, estamos de volta. Hoje vamos concluir o nosso material, de Antiguidade Oriental, certo? Nós começamos na outra aula com Mesopotâmia, também falamos na outra aula dos fenícios e dos persas. Hoje a gente vai inclusive lembrar um pouco da cultura persa quando falamos de religião, juntamente aos hebreus. O nosso conteúdo de hoje será Egito e povo hebreu. Vamos falar um pouco sobre esses dois povos que marcaram a humanidade por suas religiosidades, principalmente. O Egito é a famosa dádiva do Nilo. Segundo o escritor e antropólogo Franz Boas, ele acredita, segundo ele, a escola difusionista, que possivelmente o Egito tenha sido o local historicamente onde nós tivemos a cultura pura, a cultura íntegra. Isso se dá porque o Egito sofreu, na verdade, um isolamento geográfico incrível para a história. Ele estava praticamente isolado devido ao mar Mediterrâneo, ele tinha o Mar Vermelho e também possuía o deserto. Mas o mais importante do Nilo, sem dúvida alguma, foi o seu rio, o rio Nilo, que ele transformou numa particularidade em termos religiosos, econômicos, sociais e culturais, por que não, na época. O Egito, na verdade, ele se dividia, em comunidades que ficavam acima e abaixo do rio Nilo, na verdade, na região norte e na região sul. Curiosamente, a região norte era mais baixa, então era chamada de Baixo Egito, a região sul mais alta, Alto Egito. A princípio se organizavam em gens, ou genos, na verdade, que eram comunidades quase que famílias. Se juntavam em nomos, principalmente por defesa militar, apesar do Egito não ter grandes inimigos por grande parte do momento histórico, era mais uma questão organizacional. Os nomos tinham os nomarcas, que eram praticamente os líderes. Esses nomos, com o passar do tempo, principalmente devido às cheias e secas, eles acabavam se unindo constantemente para construções públicas, também para a agricultura. Então acabaram aos poucos determinando-se como reinos. Então o Egito, na verdade, acabou ficando dividido ali um pouco antes de 320 a.C. Ele ficou, 3.200 a.C., como praticamente o reino do Alto Egito no sul e o reino do Baixo Egito no norte. Porém, no ano de 3.198, nós vamos ter uma unificação, certo? As principais cidades eram Tínis e Mênfis, elas vão se unificar, e Menés, que não vai se transformar num rei, mas num faraó. Curiosamente, na Mesopotâmia, vimos o Patese, que era praticamente um sacerdote, líder espiritual e religioso, principalmente. Os Tiros, na Fenícia, se caracterizavam principalmente como os líderes governamentais, políticos. E, por fim, nós tínhamos os imperadores e os líderes nos persas, Ciro, Câmbises, Dário, Xerxes, que eram, na verdade, líderes militares. O faraó, dessa vez, unificava todos esses títulos. Curiosamente, o Júlio César, que foi ditador romano, ele morre ao tentar unificar esses títulos. O curioso é que Roma só tinha dois desses títulos. Príncipe Senatus, que era o chefe do Senado político, e Imperator, chefe das Forças Armadas. Só que o Júlio César teve um caso com Cleópatra. Cleópatra, que era irmã de Ptolomeu, o último faraó do Egito. Então, ele levou do Egito para a Roma o título de Augustus, que era o divino. Tentou unificar esses quesitos e não conseguiu, acabou sendo assassinado. Quem vai conseguir, por sua vez, organizar esses pré-requisitos é o seu sobrinho, que é sobrinho neto, Otávio Augusto, ou Caio Otaviano. Mas voltando ao Egito, o Egito vivia um faraó. Agora, a partir do governo do faraó, o Egito vai se dividir em três grandes espaços históricos. O primeiro grande espaço histórico será o chamado Antigo Egito. Um futuro, o Médio Egito, e por fim, um
Novo Egito. Vamos tentar entender um pouco. Esse primeiro, ele vai de 3.200 a mais ou menos 2.300 antes de Cristo. Nós vamos ter a referência de cidades Tênis e Mênfis. É a era dos faraós. O Antigo Egito é um momento exato em que os faraós vislumbram a construção das grandes pirâmides, Khafre, Kelps, Miquerinos, certo? Vamos ter também nesse momento um destaque para a formação do Estado, certo? Um Estado com imenso controle administrativo, um Estado que era formado por sacerdotes que cuidavam do politeísmo, que não era pouco, eram muitos. Lembrando a vocês que no Egito, a gente pode dizer que o politeísmo era muito. Isso parece uma coisa redundante. O politeísmo já são vários, vocês dizem que é muitos, mas realmente, em comparação às outras civilizações, era uma quantidade muito forte de deificações, né? Principalmente o antroposofismo, onde muitas relações entre homem, animal e Deus eram forjadas. Geralmente era comum no Egito nós intitularmos de deidades aqueles animais que tinham características suas que eram bem proeminentes à frente dos homens. Crocodilo e hipopótamo em relação aos rios, a águia, a visão, o escaravelho, a ressurreição, o carneiro, a procriação, o gato, a habilidade na caça, a raposa, a habilidade noturna. Então tudo isso consistia um pouco nessa religião bem exótica que era a religião egípcia. Tinham muitos sacerdotes, escribas e cobradores de impostos que tinham um agrado bastante forte do faraó, já que os cobradores de impostos alimentavam a riqueza do faraó, e os escribas, eles simplesmente têm uma importância magnífica, porque os mesmos, eles praticamente transcendiam os faraós, tornavam os faraós em eternidades, assim, com suas escrituras, que curiosamente só são descobertas no século XIX, pessoal, isso, século XIX, quando os ingleses historiadores conseguiram decifrar os hieroglifos. Então, um Estado era formado, também temos profissionais liberais, como químicos, médicos, possivelmente alguns professores, e também tínhamos camponeses e escravos. O final do Antigo Império é de bastante conflitos internos e externos em relação ao Estado. Os conflitos internos dizem respeito principalmente, certo? Os conflitos internos, a uma relação que existe entre os escribas e os sacerdotes, né? Essa condição de regalias que os escribas e os funcionários públicos possuem, até mesmo mais que os sacerdotes, implicam muita revolta. Então vamos ter um início de uma revolta sacerdotal e popular, certo? Os trabalhos forçados, que eram muito comuns no Egito Antigo, também geraram vários conflitos sociais. Passando para o Médio Império, que vai de 1200 a meados aí de 1550, 1580 a.C. É um período histórico em que Tebas passa a ser o centro administrativo do Egito. Faraós e nomarcas começam a ter bastante conflitos. Essa exploração contínua, tanto de impostos como nas construções públicas, leva os nomarcas a constantemente se indisporem com o imperador, com o faraó, e isso faz com que os sacerdotes tenham uma elevação. Os sacerdotes vão conseguir conquistar mais poder. No finalzinho do Médio Império, a gente chega a ter sacerdotes tendo mais poder justamente do que o faraó, justamente aproveitando-se desse desconforto entre o faraó e os nomarcas. Os hebreus vão chegar no território egípcio, que a gente já fala neles, mas o que marca o fim é a invasão dos Hicsos. O Egito vai ser invadido pelos Hicsos, povos que vão se usar de carruagens, cavalos. A metalurgia era muito forte dos Hicsos, quase todas as armas, armaduras e elmos, escudos, que pela primeira vez muitos estavam vendo, eram em cobre. Então isso dava aos Hicsos um poder grande. O Egito pela primeira vez praticamente era invadido. No Novo Império, Tebas é o centro administrativo, mas tem duas curiosidades. O fato do Egito ter recebido essas invasões dos Hicsos acabou fazendo com que o Egito tivesse uma tendência militar. Começa a existir um fato que era bem anômico no Egito, que era o militarismo, já que o mesmo não era invadido devido à defesa geográfica que
que o mesmo possuía. Só que dessa vez nós vamos ter agora uma militarização muito grande do Egito, mas ao mesmo tempo a exacerbação de uma xenofobia. Os egípcios começam a ser muito violentos com todas as populações que não são egípcias, assim como os hebreus. Os hebreus, eles passam a ser escravizados compulsoriamente, passam a trabalhar nas minas e principalmente nas construções públicas de diques ou de pirâmides. E o Egito vive uma tentativa de expansão. Muitos chegam a dizer que era uma era do ouro por aí, que viria por aí no Novo Egito, né? Porque seria uma época em que a Palestina, a Síria e a Fenícia vão ser invadidas pelo Egito. Mas para muitos vai acontecer uma coisa meio que parecida só a nomenclatura final, ao final da Guerra do Peloponeso, quando Heródoto chama de suicídio grego, muitos chamam de suicídio egípcio. Essa tentativa de expansão, na verdade, futuramente abrirá as portas para as conquistas de outros povos, primeiramente os persas. Mas no finalzinho do novo império nós temos uma característica bem particular do Egito, que é a tentativa de um monoteísmo. O Amenófis IV, o faraó, vai tentar transformar o politeísmo egípcio no monoteísmo. Assim como os historiadores trabalham, uma jogada muito política, porque na verdade o interesse era retirar o poder das mãos dos sacerdotes. Esse era o grande interesse do Amenófis IV, é fracassada, certo? Depois daí, nós vamos ter uma decadência histórica do Egito, tanto militar, porque vai ser conquistada por vários povos, mas principalmente, certo, cultural, já que a cultura do Egito ela vai ser boa parte destruída. A gente acredita que nós, para você ter uma ideia, que nós hoje temos acesso a 25, 30% da cultura egípcia. Boa parte ainda foi obscurarizada pelas conquistas, pela destruição e etc. Pra você ter uma ideia, eles são conquistados a princípio pelos persas, depois são conquistados pelos macedônicos, depois pelos romanos, depois pelos árabes, depois pelos turcos e por fim pelos ingleses. Já agora no período neocolonial, o Egito praticamente só tem sua independência já no século XX. E, inclusive, agora há pouco, anos atrás, passou inclusive por uma primavera árabe, depois de anos de ditaduras que existiram em seus governos. O Egito deixa para a gente um dos maiores legados da história, sem dúvida alguma, talvez a maior população religiosa do mundo, é isso que se acredita dos egípcios, um antroposoformismo muito forte, que destacava vaca, touro, gato, crocodilo, certo? Uma inspiração muito grande no deus Amon-Ra, certo? Que era o deus Sol, apesar da gente ter uma trindade muito significativa dentro da religião egípcia, que era Ísis, Osíris e Horus, certo? Que eram as três divindades muito fortes, principalmente no pós-morte, no juízo final. A cultura vai nos deixar muita coisa interessante, uma medicina, uma química, mumificação, anatomia muito forte, um estudo astrológico vai nos deixar excepcionais dizeres, como por exemplo, o ano dividido em 12 meses, o mês dividido em 30 dias, certo? As escritas hierográfica, cópita, demócrita e Heráclita, que são vários tipos de escritas que foram deixados também, as pinturas, a matemática, a geometria. Sem dúvida alguma, o Egito foi um dos berços culturais de toda a humanidade, não só secularmente do Oriente. Agora, falar dos hebreus. Vamos rapidamente trabalhar com a ideia dos hebreus na Antiguidade Oriental. Os hebreus possivelmente são um grupo, a princípio, nômades, certo? Pastores, principalmente agricultores, são oriundos de Ur, possivelmente. E na nossa história, por muito tempo viveram e coexistiram às margens do Rio Jordão e acreditam que uma grande estiagem fez com que os hebreus partissem a percorrer quase todo o crescente fértil, causando e provocando a partir desse nomandismo boa parte do que daria a história da civilização hebraica.
A princípio, essa civilização está dividida em 3 grandes eixos para a historiografia, lembrando que aqui nós não estamos com um papel religioso de se falar de cristianismo ou do hebraico ou judaísmo ao pé da letra. Estamos aqui para falar das relações históricas e de sua contribuição dentro da antiguidade oriental. Os hebreus se dividiram historicamente em pastores ou patriarcas, posteriormente juízes ou guerreiros e depois reis ou monarcas. A era dos pastores começa com Abraão, é justamente o período da migração do povo hebreu pelo Oriente, pelo crescente fértil. Tanto Abraão, depois seus filhos e suas tribos, que acabaram por fim ali em meados de 2200 a.C., se alojando nas proximidades do rio Nilo. Exatamente. Durante o Médio Império, eles acabam entrando, certo? Literalmente dentro do Império Egípcio. Vão acabar sendo, anos depois, escravizados pelo povo egípcio. Ali na escravidão vão participar principalmente de obras públicas, certo? Aí muita gente fala, mas o monoteísmo hebreu foi o que causou a escravidão? Não. O que causa a escravidão do povo hebreu é um sentimento de xenofobia egípcio depois de terem sido invadidos pelos Hicsos. Na verdade, nem mesmo o povo hebreu ainda era monoteísta. Espero que isso fique uma informação bem fixa a vocês. Um outro destaque que vai ser interessante para a gente, e eu quero que vocês entendam bem, é o Êxodo. Lembrem-se que o Êxodo, pessoal, para o povo hebraico é a Páscoa, que para nós, na verdade, a Páscoa é a ressurreição. A Páscoa é a ressurreição de Cristo. Já o Êxodo, por sua vez, é a libertação para o povo hebreu, conduzidos por Moisés, a abertura do mar, a chegada ao Monte Sagrado, e vem aí um alvo de muitas críticas, principalmente a história recebe uma crítica grande das vertentes teológicas e religiosas, porque acredita-se que nós, na verdade, da história, denegrimos muito da concepção religiosa, mas na verdade nós apenas transladamos o que está na historiografia. É porque realmente a conjuntura histórica que mostra uma grande heterogeneidade da população hebraica, variação grande de tribos e um desentendimento religioso e do politeísmo hebraico depois da dominação egípcia, mostram que, na verdade, a ação de Moisés em unificar o povo hebraico ao monoteísmo foi uma das maiores habilidades políticas do processo histórico, certo? Porque o povo hebreu jamais teria conseguido retornar e recuperar a Terra Santa se não tivesse se unificado. Então, através, segundo a teologia do Tratado de Javé, onde Moisés recebe a Tábua dos 10 Mandamentos, surge o contrato monoteísta, onde o monoteísmo com a deidade de Javé seria o único Deus dos hebreus. Os hebreus migram em busca da Terra Santa, agora unificados, após fugirem do Egito, e lá começa a gestão dos juízes, um período em que guerreiros, Jefté, Sansão, Samuel, Jetro, entre outros, que vão ter um destaque grande na vitória sobre os fariseus e filisteus, principalmente porque após a vitória, Saul se transforma no primeiro grande rei, o primeiro grande monarca. Então começa a fase dos monarcas, pastores, uma época de migração, dominação do Egito e fuga do Egito, juízes, a fase da guerra na Terra Santa, e agora monarcas, uma fase de monarcas e reis que começa com Saul, passa por Davi e depois Salomão. A princípio, uma instabilidade. Saul unifica as tribos, colocando em voga o reino. Davi consegue uma harmonia, mas Salomão, por sua vez, consegue um enriquecimento muito grande, um poder muito grande, mas ao mesmo tempo a cunho da exploração da população hebraica. Lembrando que o reino hebreu foi um reino marcado por uma íntima exploração. Muitos profetas surgiram nesse exato momento, contemplando a humanidade de que se as explorações continuassem, talvez pecados seriam penalizados no reino da terra. E assim
Para muitos aconteceu, porque com a morte de Salomão há um desentendimento na sucessão e acaba tendo uma partilha. Israel e Judá, as tribos vão se dividir. Essa divisão tribal vai enfraquecer o reino, que acaba sendo alvo de um processo de dominações históricas, certo? A princípio, uma dominação babilônica, onde os babilônicos vão fazer o famoso cativeiro hebreu. Os hebreus, futuramente sendo libertos pelos persas, tentam voltar à Palestina, mas agora um ambiente totalmente hostil. Os filisteus, que dariam origem à dinastia e à etnia pastum, bastante, certo, intransigentes em relação à presença dos hebreus, acabam provocando uma imensa diáspora. Os hebreus começam a viver um processo de diáspora que se intensifica quando eles caem no Império Romano, pois o monoteísmo não era bem visto dentro do Império Romano. E por fim, também temos a questão futura, na Idade Contemporânea já, quando principalmente os judeus, que são essencialmente os hebreus de origem, acabam sendo perseguidos pelo projeto antissemitista da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Os hebreus acabaram se esfumando pela humanidade, na verdade a palavra melhor seria se espalhando através de diásporas, conseguem nunca formar uma pátria, mas possuem uma nação em termos religiosos. Os hebreus que dariam origem a 3 grandes religiões, pessoal. A religião islâmica, certo? O povo árabe, a religião judaica e a religião cristã no mundo bem comum ao mundo ocidental. Essas 3 religiões são descendentes da história e do processo do povo hebreu. Pessoal, é isso aí. Hoje chegamos ao fim de Antiguidade Oriental. Nós vamos ter oportunidades no nosso curso de tirar dúvidas, certo? De fazer mais entendimentos e mais diálogos sobre tais conteúdos. Mas o importante é que as aulas foram ministradas, vocês estão a par do conteúdo, espero que vocês estejam com mais material, espero que resolvam as questões, espero que busquem, procurem mais informações. O objetivo sempre é esse, é continuar, certo? Agariando, continuar recebendo conhecimentos. Muitos argumentos para vocês também. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Um abraço. Nos vemos por aí. Já já continuamos com História Aplicada Online. Valeu, galera.